Então eu pensei, vou pregar algum mistério para vocês? Alguma palavra de revelação? Vou falar sobre coisas do alto, de cima? Né? Não, pastor, prega o que os pastores pregam, para o senhor ser bem aceito. Não vai inventar moda, pastor. A dona Zenir fala isso para mim. Pastor, sua maneira, pastor. Faz que nem o R.R. Soares, que nem a... Bom, então vai assistir o R.R. Soares. Vai assistir os outros. Aqui vocês vão aprender coisas diferentes. Mas eu fiquei pensando, não adianta eu falar coisas altas, difíceis, se vocês não sabem o beabá. Paulo fala isso em Hebreus, capítulo 5. Abra lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Toda vontade de pregar coisas fantásticas para vocês. Dá para falar coisas tremendas para vocês. Mas não é hora. Porque não posso ensinar a raiz quadrada para quem não sabe somar. Não posso ensinar o que é figura de linguagem para quem não sabe o beabá. Não posso ensinar, vou ensinar outros países do mundo na geografia, se você não sabe nem as capitais dos estados brasileiros. Então, a Bíblia, Paulo fala isso em Hebreus, capítulo 5, verso 12. Antes ele fala uma coisa interessante, olha só. Verso 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Então, a Bíblia é de difícil interpretação. Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Quer dizer, isso aqui devia estar lotado. Oh, que bênção, tia Esther. Glória a Deus, toda a família. Entra, querida. A gente tem vontade de pregar coisas fortes para vocês, mas não dá. Porque são coisas de difícil interpretação e muitos se fazem negligentes para ouvir. Não querem ouvir a palavra. Verdade. Então está aqui. Por quê? Agora olha só, verso 12. Porque, presta atenção, porque devendo já ser mestres pelo tempo, quer dizer, pelo tempo que ouvem a Bíblia, pelo tempo que ouvem a palavra, pelo tempo que ouvem a igreja, devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam o quê? Os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tem que voltar para o beabá. Tem gente que não sabe nem os capítulos, os livros da Bíblia. Não sabe. Não sabe nem quantos livros tem a Bíblia, não sabe o que é. Esse está no Novo, esse está no Velho Testamento, não sabe. Então, é o que fala aqui, ó. Ainda necessitais de que se volte a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais. Quer dizer, a pessoa está tão despreparada que necessitais de leite e não de sólido alimento ou de sólido mantimento. É o que fala Paulo em Hebreus. Eu acho que Paulo que escreveu em Hebreus capítulo 5, verso 12, porque o escritor de Hebreus ainda é uma incógnita, não está claro. Mas pela linguagem, é uma linguagem paulina. Entender? Porque, aí verso 13, o escritor justifica, Vinícius, olha lá. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então a igreja hoje é feita de meninos espirituais, não vocês, mas aí fora, que vocês sabem tudo. Porque vocês têm ouvido coisas boas aqui. Mas aí fora, pessoal, você fala de figura na Bíblia, o pessoal pensa que Deus fez a terra em 7 dias. Aí fora. Acreditam nisso? Tem gente que está me assistindo, que me acha herege quando eu falo que a Bíblia não é literal. Pastores me acham herege. Por quê? Porque eu falo que a Bíblia está escrito que ela é figurada. Mas olha só. Agora, ele explica o seguinte, verso 14, mas o mantimento sólido, quer dizer, a palavra boa, perfeita, superior, que edifica, o mantimento sólido é para os perfeitos. Então, há um tempo para chegar lá. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, veja bem, a Bíblia, o discernimento bíblico, ele vem com o tempo, mas você precisa ter intimidade com a palavra. Não adianta vir aqui no estudo bíblico e querer aprender tudo, abrir na hora, quando eu falo, abra lá, se você não tem intimidade com a palavra. A intimidade começa
guardando os livros da Bíblia, estudando a Bíblia todo dia, entendeu? Começo por onde? Expliquei para vocês, não comece pelo Gênesis 1, pá. Vocês não vão entender nada. Começa pelo Novo Testamento, começa por João, por exemplo, ou Mateus, vai lendo os episódios de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, para depois você chegar a conhecer as coisas maiores, mais profundas. Mas é preciso, tem gente que só de falar que tem que estudar já não gosta. Mas a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 2, abre lá, Vitória. A Vitória sabe da verdade. A Vitória sabe. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ela já sabe da verdade, mas tem gente que sai do culto, não suporta a verdade. O que eu falei? 2 Timóteo, olha, abre em cima. O Espírito de Deus está aqui. Olha, 2 Timóteo 2,15. Procura se apresentar-te a Deus aprovado. Então a pessoa tem que se apresentar aprovada. Como? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? A Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Tem que saber manejar a Bíblia. Se não sabe, é melhor nem confrontar ninguém, nem vir com dúvidas ou provocar situações que podem trazer um dilema, senão você vai passar vergonha. Né? Eu estava falando para a dona Euseni que eu vejo espíritas mais amorosos que os crentes. Eu vejo macumbeiros de coração bom. Budistas com longanimidade, que é típico da religião japonesa, certo, Sérgio Miyad? E nosso querido Ricardo Kamizaki, não Kamikaze. Mostra o Ricardo Kamizaki ali. Se converteu esse menino, está uma bênção. Não bebe mais, nada disso mais. Ele vivia lá no Birosca, lá na boca do lixo de São Paulo. Ia para Nova York, novinho ainda para fazer farras. Agora está aí, cheio de espírito, casado. Glória a Deus. Um filhinho, já um menino de família. Então, amados, a palavra de Deus ela tem que transformar o indivíduo. A pessoa tem que se aplicar, não passar vergonha, conhecer a verdade, a palavra da verdade. Jesus falou que a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Está lá em João 17. Olha lá. Eu estou pregando pelo Espírito. Eu ia pregar outra coisa. Eu ia pregar Nova Aliança em homenagem ao Abner. Mas eu falei, a turma não sabe nem o que é o beabá. Como é que eu vou pregar lá na frente as coisas? Uma matéria de faculdade, se as pessoas estão ainda no primário. João 17. Jesus falando, Pai, santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Eu posso ter dons do Espírito na igreja. Eu posso ter a melhor banda de gospel do Brasil, que atrai multidões, fecha as ruas, iluminação dos palcos, tudo é lindo. Mas se eu não conhecer a palavra, eu não sou santificado. Santifica-os na verdade. A tua palavra, a verdade. Vocês têm que ter um apetite pela palavra de Deus. Deus fala comigo, não desista da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou assim, mas eu falei, Jesus, estão contra mim porque eu prego coisas difíceis que só alguns conhecem. Não largue a minha palavra, porque se meu filho foi perseguido por causa da palavra, quanto mais os seus servos o serão. Se meu filho foi perseguido pelos judeus, quanto mais hoje os crentes perseguem os crentes. Pela palavra. Glória a Deus. Palavra de Deus é tudo. Hebreus 4:12. Abra lá. Estou começando a esquentar, Abner, que a sua presença traz o poder de Deus em nosso meio. Abner é um missionário internacional de categoria santidade máxima. Esse é a santidade máxima. A gente brinca, mas esse é de santidade máxima. O que eu falei, Abner? Hebreus 4, eu falei como ele sabe tudo. Hebreus 4:12, olha o que diz a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva. Então por que eu prego tanto a palavra? Porque ela é viva, e é eficaz,
Então, se tiver que guardar alguma coisa, tiver que fazer alguma leitura na vida, faça da palavra. Ah, mas pastor, eu prefiro ler aqueles livros paralelos. Não entra nessa. Primeiro conheça bem a Bíblia, para depois ler o resto. Tá? Olha aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só, a palavra de Deus, ela consegue atingir a profundeza do ser humano, na divisão do que é alma, do que é pensamento, do que é espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela focaliza Jesus, ela focaliza o que é certo e o que é errado na sua vida. A palavra de Deus. Como é que eu vou saber o que Deus pensa? Palavra. Como é que eu vou saber o que Jesus quer de mim? Palavra de Deus. Ah, mas eu prefiro que o profeta fale. Não, o profeta pode falhar, mas a palavra não falha. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Amém. Certo? Olha que santidade esses dois. Glória a Deus por isso. Olha que bênção. Vocês entenderam, queridos? Então, quando Jesus pregava, bom, antes disso, Oséias 4:6, só fala só o Novo Testamento? Não, o Velho também fala. Olha lá Oséias 4:6. Olha o que diz a Bíblia. Olha aí, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É preciso conhecer. E o conhecimento vem pela palavra. Como é importante a palavra, irmãos. Ah, mas o senhor é um fanático. Põe fanático nisso. Antes eu era fanático por medicina. Matava ratinhos. É tudo uma época que não existia IBAMA. Né? Porque eu sou velho já, né? E abríamos cachorros. Matava todos eles depois, sabiam disso? Eu era do mundo na época. Eu era do mundo e fazia experiência com bichos. Depois me converti, mudou tudo. Mas isso era fanatismo. Agora, a Bíblia não. A Bíblia é a verdade. O povo é destruído porque falta conhecimento. A palavra é conhecimento. A palavra produz conhecimento e fé. Sem palavra não existe fé. Romanos, capítulo 11. Isso aí. Ah, por que o senhor está lendo tanto a Bíblia? Porque é verdade. Vou ler o quê? A revista Veja, de Satanás? Ó, Romanos, capítulo 10, primeiro 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, quer ter fé? Pastor, eu estou meio frio na fé. Ouça a palavra. Abra a palavra. Deus fala pela palavra. Jesus é a palavra. 1 João, capítulo 4. Abra lá. Jesus é a palavra. Glória a Jesus. 4. Desculpa, 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Testificação do céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ué, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Mas Jesus é o Filho e Jesus é a Palavra. Como é que eu falo? É o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não existia antes da vida. Meu Deus, por isso está aquele trovão lá fora, o Enio aqui hoje, com a Aninha. Brincadeira, já terça seguida que eles vêm, certo? Eu conto vocês, estou vendo. Olha, Jesus também está trazendo os irmãos. Eles iam assistir televisão e falaram, não, vou lá no Lenilton. Está vendo? Glória a Deus. Então, Pai, Filho e Espírito. O Pai é a palavra e o Espírito. Então, Jesus não existia antes dele vir em carne. O Jesus veio, antes era o que? Era o Verbo. O Verbo se fez carne e se transformou em Jesus. Mas antes era o que? A palavra. A palavra sempre existiu. A palavra é o próprio Cristo, eterno. A palavra é Jesus, é o Cristo. O Cristo sempre existiu. Mas quando começou? Não existe tempo. Porque a noção de tempo
ela está ligada, ela está linkada, ela está vinculada à matéria. Tirando a matéria, tudo sempre existiu e sempre vai existir. Ah, então como é que fica lá em Gênesis capítulo 1, pastor? Discordo do senhor, o senhor é um herege. Estou falando por isso que eu sou herege. Que lindo, adoro isso. Como eu fico feliz, enfim, saímos da morosidade. Está ficando boa a coisa. Porque quando você incomoda, é porque você está certo. Quando você incomoda, é porque você está certo. Gênesis capítulo 1, olha aqui. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como, pastor, que não existe princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, existe o início. Só que princípio não é só início. Olha só, princípio é fundamento. Qual o princípio da sua vida? Qual o fundamento da sua vida? Ah, eu tenho vários princípios na minha vida. Eu tenho vários fundamentos na minha vida. Não significa início, significa fundamento. Perceberam? Então, fundamento de Deus ter criado. Qual foi o fundamento? Quem sabe essa passagem? Para provar o que é no princípio criou Deus, céus e terra. Apocalipse, capítulo 3. Abra lá. Tudo isso aqui os Dan Quart sabem de cor e salteado. Eles vêm aqui porque eles me amam. Pastor Marcos, sabe qual é o meu orgulho? É saber que o homem que me batizou está aqui. Eu com 34 anos de batismo, pastor Marcos aqui. Ele bonitinho, novo e eu velho. Que negócio é esse? É muita proteção divina sobre esse homem. Parece que ele tem uns 40 anos. Não é verdade? Olha. Ó, Apocalipse 3,14. Olha o que está escrito. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse aqui? Jesus. Quem é a testemunha fiel? Jesus. Quem é o Amém? Jesus. É o princípio da criação de Deus. Então pega o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Quem é? Jesus. E põe aqui, ó. No princípio da criação de Deus, em Cristo, criou Deus céus e terra. Agora ficou claro o que significa no princípio criou Deus céus e terra. Foi em Cristo que criou Deus céus e terra. Cristo, fundamento de tudo. Ah, só uma passagem não confirma. Tá bom, você quer mais? Você quer mais? Colossenses, capítulo 1. Vai lá. Eu ia falar mais coisas pesadas, mas tem companhias aqui que não querem que eu fale muitas coisas pesadas. Colossenses capítulo 1. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Colossenses 1, a partir do verso 13, vai. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 15, o qual, que é Jesus, é a imagem do Deus invisível. Nunca foi visto por ninguém. O Pai nunca foi visto por ninguém. João, capítulo 1, fala isso. Então, e ele aqui está, o qual é a imagem do Deus invisível, o primeiro, ou seja, o primogênito de toda a criação. Porque nele, agora saiu aqui, porque nele, quer dizer, em Cristo, foram criados que? Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Qual é o princípio da criação de Deus? Jesus. Nele foram criadas todas as coisas. Não é tempo, é nele. Mas pastor, pensa um pouco lá atrás. Esquece isso, é que você é temporal. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Esta é a vida física. Assim é a vida na matéria. Mas no mundo espiritual, as coisas sempre foram e sempre serão. Só que tem uma coisa, tem a eternidade anterior a esse tempo e a eternidade posterior. Esse tempo define para onde você vai. A eternidade posterior com Jesus ou sem Jesus. Amém? Eternidade, não há mais tempo, acabou. Já falou que não vai ter mais tempo nem espaço, nem matéria, nada. Acabou dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça, acabou tudo, dor nas costas, acabou tudo. É eternamente alegria, alegria, alegria. Jesus, Jesus, Jesus.
Fala, Rubens. Pastor, então quem governa esse mundo é o mundo espiritual. Sempre. Esse mundo é controlado por forças do bem e do mal. Prevalece, infelizmente, o mal, como sempre. Pastor, nessa passagem que o pastor falou de Gênesis 1, Isso. fala do Princípio. também é fundamento. Fundamento. E aí o senhor citou Apocalipse 3,14, que fala de Jesus como sendo criação de Deus. Que é o princípio da criação de Deus. E que seria também o plano de Deus para nós. Para tudo. O plano de Deus para o universo chama-se Cristo. Mas Ele nos amou tanto, que Ele olhou para este homem caído, embaixo de uma lei que condenava, embaixo de um jugo impossível de se viver, chamado lei do Velho Testamento, que não conseguia salvar ninguém, e era só olho por olho, dente por dente, era morte, destruição, ira, imortandades e guerras, pelejas. De repente, ele falou, não, eu vou mandar o fundamento da vida universal, geral, para salvar um homem caído. Então Jesus veio a este mundo como homem, vivendo as coisas do homem, passando as necessidades de homem, sofrendo como homem, fome, sede, lutas, perseguições, tudo, mas sem pecar, cumprindo uma lei que ninguém conseguiu cumprir. E mesmo assim foi o quê? Crucificado por aqueles que diziam que conheciam a Deus. Ora, se conheciam a Deus, por que não viram Deus na vida de Jesus? Jesus falou, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso que não as escutais, porque não sois de Deus. Aí o pessoal ficou nervoso, que nem hoje. Você prega as coisas, mostra na Bíblia 10 textos, a pessoa fala, não, mas todo mundo prega ao contrário aí fora, porque todos estão cegos. Ah, mas as igrejas todas, a maioria vai para o inferno. Não para o inferno, não vai no mesmo lugar, entendeu? Não é que vai para o inferno, não é bem assim. É muito pesado isso, mas está errado. Nós temos hoje mais de 10 mil denominações cristãs no Brasil. Que vergonha. Fala, Vitória. Você acha pior ser ignorante ou ser errado? Não, o ignorante tem sorte ainda de ser ignorante, porque ele pode conhecer a verdade. Dura que a pessoa que fala que sabe e não sabe. Jesus falou isso lá em João, capítulo 9. Olha que interessante o que você falou. Olha que coisa interessante o que você falou. Quando Jesus fez a cura de um cego, é João 9 ou João 10, Abner? Não, é João 9 que eu falei mesmo, é isso aqui, ó. Jesus curou um cego. Aí a turma falou, oh, quem te curou? É um pecador que te curou? Eu não sei se é pecador, se não é pecador, não sei. Eu sei que eu não enxergava, agora eu enxergo. Aí, depois de algum tempo, olha aqui, ó. Jesus falou assim, ó, verso de 39. Aqui no verso 34. Responderam eles e disseram para Jesus, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando o menino que foi curado, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu creia, que nele creia? E Jesus lhe disse, verso 37, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Olha só, Vitória. Os que não veem, os ignorantes. Os que não veem, porque a visão física é uma coisa, a visão da mente é outra. Tem gente que olha, mas não vê. Você não fala assim, ó, você não está enxergando o problema. Então, enxergar é entender. Então, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos, os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Olha só, por que os que veem sejam cegos? Porque tem gente que fala que vê, mas não vê nada, vê tudo errado, então é pior. É o que você falou. Ele aprendeu errado e está no erro, olha aqui. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, olha só que interessante, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, ficaram nervosos, né? Também nós somos cegos? Aí Jesus falou assim, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Entendeu?
Porque eles falam, nós vemos, não enxergam. Eles não enxergavam a Cristo, eles não enxergavam a Deus, não enxergavam os sinais verdadeiros em Deus, em Jesus. Então, eram cegos, apesar de achar que eles enviam. Então, Jesus falou, eu vim a este mundo para que aqueles que não veem, vejam. E os que dizem que veem, sejam cegos. Uma mente cauterizada pelos fariseus. Pelos fariseus. E hoje o farisaísmo está dentro da igreja. A religiosidade é dentro da igreja. A competição está dentro da igreja. Os cristãos metem mais o pau um no outro do que no diabo. É verdade. Preferem Satanás do que o irmão. Verdade? Está triste esse mundo evangélico. Não é? Mas é assim mesmo. Mas então, não sei porque eu falei isso, porque você fez a pergunta, mas vamos continuar. Jesus foi injuriado porque falava coisas difíceis. João capítulo 6, abra lá, Larissa. Está melhor, Larissa? Glória a Deus. Também faz tempo, né? Tinha que estar melhor, você não estava internada. João 6. Olha aqui, ó. Olha Jesus falando. Olha Jesus falando. Verso 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Aí começam a falar de Jesus, aí ele começa a ser mais profundo nas coisas, né? Começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, aí ele fala que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, ele fala que a carne dele é comida, o sangue é bebida, verdadeiramente, e tem que beber o sangue, comer a carne, a pessoa fala, mas que loucura, comer carne e beber o sangue. Aí verso de 59, e ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? É que nem aqui a gente prega às vezes, que o Pai de Jesus é mais sublime do que outros deuses. Aí a turma se escandaliza. Aí sai batendo a porta. Esse homem é um louco. Que nem na época de Jesus. Duro esse discurso, quem pode suportar? E a turma se arrancou. Muitos, então, olha, sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, ele disse, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. E hoje há gente que não crê. Dentro da igreja. Tomando o mesmo cálice, comendo o mesmo pão. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Aí Jesus disse, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então não é de hoje que a coisa acontece. Se não andavam com Jesus, que ressuscitava morto todo dia, imagine comigo aqui. Conosco, com Abner. Olha aqui, ó. Desde então, o pessoal caía fora. Verso 67. Então Jesus disse aos 12, pegou Pedro e João e falou assim, ó, quereis vós também retirar-vos? Quer ir embora também? Vai. Aí Pedro falou, Simão, Senhor, para quem iremos nós? Ou seja, para onde nós vamos? Para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna, é a palavra que está sendo pregada nesta igreja, aqui agora. É verdade. É ler a Bíblia, ver isso aqui, ó. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fantástico. Então, amados, eu sou obrigado a voltar aos rudimentos com vocês, muitas vezes. Vocês têm que aprender a Bíblia. Glória a Deus.
Os próprios discípulos não podiam suportar. Não poder suportar? Não poder suportar, é isso aí. Ó. É difícil a palavra. Então a gente fala alguma coisa mais forte, a pessoa fala, não, eu vou embora. Não, não vá, fica firme. Busque entender. Né? Porque o Espírito é quem revela. O Espírito ilumina. Quem cega é o mal, é o diabo. 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4, abra lá. Olha aí. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto. Olha, o nosso evangelho, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, então existe um Deus deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Engraçado, o Abner, ele faz questão de falar, é a imagem de Deus. Então aqui, ó, Jesus é a imagem de Deus, do verdadeiro Deus. Se Jesus é a imagem de Deus, Jesus é amor, porque Deus é amor. Se Jesus é a imagem de Deus, Jesus não se ira. Jesus não desce fogo para matar ninguém. Certo? Jesus não vai se vingar. Não vai destruir a Amonita, Moabita, sei lá quem for. Vai perdoar. Quanto? 70 vezes 7. Esse é o Espírito de Cristo. Mas não, você fala isso? Não, mas peraí, todas as igrejas pregam o Velho Testamento, pastor Lenilton. Não é Érica? Todas as igrejas pregam o Velho Testamento, o senhor está errado. Eu prefiro ir contra todas as igrejas que estão erradas. Porque a palavra está certa. A palavra está certa, a palavra está certa. Ah, mas o senhor vai arrumar muitos inimigos. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Pronto. Forte, pastor Newton. O senhor falou que ia ser bonzinho hoje, a dona Zeni vai ficar louca. Hoje é dia que eu ouço à noite em casa. Porque ela é minha conselheira, mas ela é minha tradicional, sabe? Fala, irmão querido. Pode tirar a dúvida. Salomão? Como é o nome dele? É Salomão? Oh, que gente fina. Então, irmão, você vê como a turma preza o Velho Testamento e mais a lei de Moisés, que foi para a cruz. Gálatas, capítulo 5, abra lá, meu irmãozinho. A gente não sabe nem, com tanto texto, a gente não sabe nem começar. Vamos lá, vamos nesse, vai. Gálatas, capítulo 5, abra lá. Verso, olha aqui, ó. Verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, ou seja, a lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Separado de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Está na Bíblia. A lei acabou, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A lei do amor venceu a lei de Jeová. Romanos 8, 13, 8, abra lá. Ai, 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 ai. Engraçado que fala mal por trás, na frente não vem tirar dúvida. Eu estou esperando, Aninha, faz uma comissão para a gente conversar. Eu só quero uma pessoa do meu lado, duas, pastor Marcos e Abner, mas ninguém. Só. Quem me batizou, pastor Marcos, e a mesma doutrina, mesmo espírito, eu o amo desde 1977, quando eu então com 17 anos ouvi pela primeira vez o loirão com o cabelo maior que o do filho dele, com tamanco e jardineira. Eu falei, que legal, crente dá para frente. Isso abriu para mim a porta para me converter. Porque eu olhava os crentes, era só aleluia. Quando eu vi aquele loirão, gente fina, eu falei, esse homem de Deus é. Eu falei, opa, ou segui.
me converti depois, ele me batizou e está até hoje comigo. E o filho dele nasceu na minha mão, está aqui. Com a mãe dele que está aqui também. Com a avó dele que me gerou na fé. Junto com o pastor Olavo. Romanos, o que eu falei? 13:8. 13:8. Olha lá. Vamos lá. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então a lei de Jeová acabou. O cumprimento da lei é o amor. Vou provar que é o amor, porque a lei de Jeová não tem amor. Mateus, capítulo 5, olha os 10 mandamentos aqui, ó. Olha aqui, Mateus 5, abra lá, olha os 10 mandamentos. Traz o Salomão aqui para a gente conversar com ele. Manda ele deixar as 1000 mulheres em casa e vem para cá. Não, Salomão não tinha 1000 mulheres? Não estou brincando. Salomão tinha 1000 mulheres. É que esse não, graças a Deus. Ó, Mateus capítulo 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ó, verso 43. Ouviste o que foi dito, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito. Isso dá na lei de Jeová em Levíticos 19, 12. Quiser, abra lá. Amarás o teu próximo e aborrecerás ou odiarás, que é a mesma coisa, o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus falando, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos mal odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que isso? Olha só, Enio, cadê o Enio? Foi no banheiro. Foi falar com o pai dele? Que santidade, olha, se preocupa com o pai, tá vendo? Ó, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Quer ser filho do Pai? O que tem que fazer? Amar o inimigo, bendizer quem fala mal, orar por quem te persegue e maltrata. Para ser filho do Pai. Mas, meu irmão, o Pai não deu a lei? O Pai não deu a lei? Foi o Pai que deu a lei? Se o Pai deu a lei, para ser filho dele tem que fazer o contrário da lei. Então você vê que, ou duas opções, ou é bipolaridade espiritual. Bipolar é uma pessoa que está de um jeito uma hora e de outro jeito de outra depois. Bipolar. Ou erraram a Bíblia, ou o Pai não estava lá no Monte Sinai, na hora da lei. Mas os pastores não falam isso por aí. Pois é, estou louco para que eles venham discutir isso comigo já há anos. Há anos. Mas vocês estão aprendendo a conhecereis a verdade. Aí você fala, mas espera aí, o que o Senhor quer nos ensinar? Que o Pai é superior a tudo. E Jesus está à direita do Pai. E você junto com Jesus, um com Ele. Está acima dos anjos. Acima de todo nome que se nomeia. Então você não é pouca coisa. Você não é um escravo, você é filho de Deus também. Filho da ressurreição também, porque já é batizado, já está revestido de Cristo. O Cristo está em vós, esperança da glória. E o diabo não quer que você saiba disso, por isso que ele põe religião nas igrejas, voltando às fábulas do Velho Testamento. Para a igreja ficar derrotada, uma igreja escrava, brigando. Aleluia! Glória a Deus, lógico que é glória a Deus, mas nada de brigar. Ama o teu irmão. Eu, por mim, tirava todas as placas das igrejas. Caminho, igreja. Meu caminho, o quê? A igreja de Cristo. Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo. Jesus. Certo, Gabriel? Não é Gabriel? Sabe como eu guardei seu nome? Cristo, Jesus é tudo. Fala. Sim. Acabou. Jesus morreu por nós. Por que tanta guerra? O pecado já não existe mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tirou, não existe mais. Está perdoado. Acabou. Acabou. Isso te dá alegria. Você está perdoado. Está paga a conta. Não é gostoso quando você vai comer? O duro é na hora de pagar. Aí você fala, puxa, a conta tão pesada. Aí você olha, o garçom fala, tá pago. Tá paga a conta. Foi que legal, que alegria. Puxa, dá um abraço, garçom. Você merece. Você merece um abraço. Por quê? Porque a graça
pagou nossa conta. Pela graça sois salvos. Isso vem por Cristo, por vontade do Pai, e não por vontade dos anjos, porque os anjos deram a lei. Gálatas 3,19, mostra isso para o Salomão. Abri, irmãos, fiz assim, abriu, Marcos. Tá sério, hein, Marcos? Nossa, tô até com medo, arrepiado, eu não vou dormir à noite sozinho. Gálatas 3,19. Logo, olha aqui, ó. Para que a lei? Para que a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que foi Moisés. Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por... Onde está isso? Atos 7:53. João 1. É porque você é apóstolo. Você é apóstolo, você é o maior de todos aqui. Ó, João capítulo 1. Olha aqui, ó. Verso 17. Você sabe isso mesmo, você sabe tudo. Ó, porque a lei foi dada por... Então Moisés recebeu de quem? Recebeu de quem? Dos anjos. Mas quem era o chefe? Não. Quem estava lá? Jeová não estava no Velho Testamento? Foi Jeová que deu a lei. O Senhor, Jeová, deu a lei. E ele deu para Moisés. Mas a graça é a verdade. Isso que toca. Isso que me toca, Enio. A graça é a verdade. Porque a lei não é verdade. Porque a graça é a verdade vier por Jesus. Então, ao outro lado não era verdade. Se a graça é a verdade vier por Jesus Cristo, olha aqui, ó. É porque a lei não era verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça é a verdade vier por Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fala, seu nome é... Puxa, Gustavo, como é que eu esqueci de você, filhinho? Fala, Gustavo. Como é que é? Se Jeová é o pai de Jesus? Você acha que é? O que você acha depois que eu falei? Eu não vou falar isso, porque senão vão me apedrejar. Quem quiser achar que ele é o pai, ache. Eu só digo que o filho é a expressa imagem do pai. Se o pai ama, o filho ama. Se o pai perdoa, o filho perdoa. O que o pai fala, o filho faz. É o que ele falou. Ora, Jeová não bate em personalidade com Jesus. Vamos ser claros. Tira esse dogma, o medo. Tira o medo. Jeová não vai te pegar de madrugada. Porque Cristo em vós cobre você de todo ataque. Guardem isso. Guardem isso. Não tenham medo. Jeová é o Deus de Israel. É o Senhor dos exércitos. Salmo 24. Abra lá. Gustavo Lima. Não, Gustavo. Eu nem sei quem é esse Gustavo Lima. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Eu conheço o Roberto Carlos e olha lá. Gustavo Lima. Não, desculpa. Salmo 24. Eu nem ouço esses caras. Ó, vocês sabem, vocês convivem comigo. Olha aqui, ó. Quem é? Olha aqui, verso 10. Quem é Jeová? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Quem são os exércitos? São os anjos. São os principados. São as potestades. Querubins, serafins, tronos, dominações, principados e potestades. Todas as hierarquias, todas as miríades angelicais estão debaixo de um poder. Jeová. Então Jeová é o Senhor dos exércitos. Está escrito aqui. E o que ele fez? Verso 24, 1. Do Senhor é a terra, de Jeová, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, os seres do mundo, os elementos materiais são de Jeová. Como? Sim. Jeremias 32, 27. Abra lá. Tem que voltar. Mas vocês chegam lá. Pode ser que um dia veio uma comitiva evangélica. Falou, o senhor não pode mais pregar isso aqui. Eu vou ter que trocar de lugar, mas eu vou pregar, viu? Porque estou num país livre. Estou num país livre. Livre, leve e solto. Eu prego o que eu quero. Não estamos no Muro de Berlim mais, não é verdade, Abner? Não estou na Caxemira.
Não estou na Caxemira ou no Muro Vermelho de Pequim. Estou no Brasil, terra do Lula. O que é isso? Me poupe. Os crentes vão me criticar. Vá fazer alguma coisa que preste, irmão. Jeremias 32, 27. Nossa, os visitantes estão escandalizados. O pessoal do Belém, lá vão lá para falar com o Zé Wellington. Meu Deus, esse pastor é louco. Mas isso é assim, porque você não teria graça vocês virem aqui. Vai assistir o Chapelão, que é a mesma coisa. Ó, Jeremias 32, 27. Eis que eu sou Jeová, o Deus de toda a carne. Então Jeová é o Deus da carne. Dele é o mundo e toda a sua plenitude. Tudo que existe no mundo está na mão de Jeová. É o que está escrito na Bíblia. Aí, de repente o diabo fala isso para Jesus. Lucas 4, 5. Pastor, o senhor deu golpe, hein? O Sérgio vai falar isso para mim depois. O senhor falou que ia ficar pianinho hoje, ia pregar só o beabá. Não consigo. Eu vou arrumar outro pastor aqui para vocês. Chama outro pastor, bonzinho. Né? Que pregue só o beabá, Abner. Não, Abner, vocês não sabem quem é o Abner. Vocês vão ver. É que nem, né, o filho de Salomão. Ó, meu pai, como é que é? Né? Vai ser pior. Ó, Lucas 4, 5. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou a Jesus, no momento do tempo, todos os reinos do mundo. Então o diabo pegou Jesus e levou para onde? Para o monte e falou, Jesus, vem cá. E mostrou num telão, numa visão fantástica, todos os reinos do mundo. Aí disse o diabo para Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Que glória? Que poder? Do mundo. Tudo. Poder econômico, poder cultural, poder financeiro, poder bélico, tudo. Olha aqui, ó. Dar-te-ei todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aí eu pergunto para mim, lá no Salmo 24, no Salmo 89, fala que Jeová era o dono de tudo. De repente o diabo chega para Jesus e fala, me foi dado. Aí começa a ficar intrigado, quem que deu para o diabo? Não para entender, perceberam? Não perceberam, irmãos? Ou só eu que sou psicopata? Só eu que tenho problema psíquico? Eu preciso me internar. Aninha, eu preciso me internar, porque eu estou entendendo o seguinte, o diabo falou para Jesus, no ano 0, no ano 30, Jesus, está vendo todo esse mundo aqui, ó? A NASA, o Shopping Cidade Jardim, o Shopping Guatemi de Alphaville, Carapicuíba, Oriston, tudo isso é meu, Jesus. São Roque, tudo isso é meu, Jesus. Eu dou a quem quero, porque a mim me foi entregue. Aí eu leio lá no Salmo e vejo que tudo era de Jeová, que Jeová é o dono de tudo. Então, o que aconteceu? Alguém deu para o diabo. Perceberam? Quando eu leio Jó, capítulo 1, abra lá, eu estou aceitando redarguições. Sabe o que é redarguir? Que vocês me contrapõem, que vocês me contraponham, que vocês me confrontem com sabedoria. Isso é redarguir. A palavra ensina a redarguir, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 ou 16. Então vocês têm que redarguir. Fala, pastor, o senhor está errado, me mostra onde. Eu estou desafiando vocês. Agora, se eu estou certo, vocês voltam semana que vem. Jó 1. Porque a turma fala mal e vai embora. Estão pensando em fazer uma carta contra mim, oficial. Eu falei, meu Deus, estou morrendo de medo. Meu Deus, não faltava mais nada. Jó 1, 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vierem apresentar-se perante o Senhor, que é Jeová, veio também quem? Satanás entre eles. Então Satanás era o quê? Filho. Veio um dia em que os filhos de Elohim, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Jeová. Veio quem com eles? Satanás. E Satanás falou o quê? Toca no servo Jó para você ver como ele vai. Então Satanás discutia com Jeová. Jeová falou, meu servo Jó é temente, fiel, segue o meu preceito. Toca nele para você ver. Aí Jeová falou, então toca. Tentou, né? É a mesma coisa que chegar e falar assim, olha, Sérgio, aquele rapaz lá da igreja não gosta de você. Você fala, é mesmo?
Ah, vou brigar com ele, pronto. Arrumei uma briga desnecessária. Porque Jeová sabia quem era Jó, não precisava tentá-lo. Se Deus é todo poderoso e onisciente, para que destruir um homem? Aí foi tentado Jó, não caiu. Aí Satanás falou, toca no corpo dele agora. Você vê como ele vai, pá! Vieram as flechas lá do Todo-Poderoso e pá! Tocaram em Jó. E o que aconteceu? Ele não caiu. Então, houve uma tentação com relação a Jeová. Jeová foi tentado a fazer mal para Jó. Certo isso ou não? Ou estou errado? Jó 2,3, vamos lá, olha que menino inteligentíssimo, olha aqui, ó. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, temente a Deus, desviando do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele. Então, olha, Satanás incitou, tentou Jeová contra Jó. Vocês estão entendendo? Sem causa, né? Sem causa. Irmãos, leia esse texto. Rubens, você é um menino inteligente. Você é um internacional. Ó, olha aqui, ó. Segunda parte do capítulo 2, verso 3 de Jó. Jó desvia-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu, Jeová falando para Satanás, incitado contra ele para o consumir sem causa. Ele confessa a Jeová aqui que ele foi tentado. Por quem? Por Satanás. Certo, Gustavo? Eu entendi isso ou você também não entendeu isso? Entendeu? Agora o que dá lá em Tiago, capítulo 1. Olha o que está em Tiago 1. Através de uma profeta, eu pensei que ela falava umas coisas dos meus pecados ocultos, né? Pensei que ela ia falar que eu não presto, que eu sou murmurador, que eu brigo com todo mundo. Aí sabe o que Deus falou pela profeta? Continua na palavra. Vai vir guerra, mas continua na palavra. Meu filho, só peço uma coisa, continue na palavra. Falei, meu Deus, está confirmando. Ó, Tiago, capítulo 1, Gustavo, olha aqui, verso 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então não bate a atitude de Jeová com o que descreve-se como Deus em Tiago 1,13, entendeu? Conclusão, eu estou dando argumentos, dia após dia, para mostrar que Jesus está acima do Velho Testamento, muito acima, e o Pai junto com Jesus na eternidade, na luz invisível. Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém. Jeová foi visto por Moisés, Arão, Miriam, Salomão, comeu com Abraão vitela. Está lá em Gênesis. Quem levantou a mão, por favor? Desculpa. Fala, Rubens. Tem uma passagem, acho que no próprio livro de Jó, os amigos de Jó confessam, acham que ele é até mais santo, mais justo do que o próprio Jeová. Você falou uma coisa forte agora, mas é verdade. Olha, pra você ter uma ideia, Jeová é considerado, os crentes consideram El Shaddai. Agora eu vou mais longe. Agora, quem está aí na igreja El Shaddai vai falar mal de mim, e porque eu tenho os amigos da igreja El Shaddai. Mas olha quem é El Shaddai em Jó capítulo 5. É isso, Wagner? Abra lá. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Verso 17. Jó 5, 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Agora, verso 6,4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Essa palavra Todo-Poderoso é El Shaddai. Então, as flechas de El Shaddai estão em mim. A palavra El Shaddai significa Todo-Poderoso. E o seu ardente veneno o bebe meu espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. O Espírito Santo falou assim, ó, tem muita gente constrangida com essa palavra, Lenilton. Começa a alisar a turma agora com o meu amor. Porque é verdade, o amor do Espírito é maravilhoso. O amor do Espírito nos consola. Consola, queridos. O Espírito Santo ele vem para mostrar que Deus é amor. Que não tem nada a ver com aquele velho. Então, abra em Romanos, capítulo 5.
Verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é derramado pelo Espírito Santo. Ora, por que esse amor não estava antes? Por quê? Porque agora, Jesus morreu por nós, para fazer com que esse amor habite em nossa vida, pelo seu Espírito. Vocês estão entendendo? Isso não existia antes. Está aqui, ó, na Bíblia. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo que nos foi dado. Quem mais está com alguma dúvida? Levanta a mão. Tem mais alguma pessoa com dúvida aí? Ninguém? Tudo normal? Enio, você é meu sócio, né? Me falaram. Fala, Vitor. Pastor, então, no caso, a carne foi passada para Jeová, entregou para o diabo, é isso? Quem é que dirige as carnes humanas hoje? Então, era essa a dúvida, isso que eu ia perguntar. Então, eu vou te mostrar na Bíblia, que tudo que eu falar de mim mesmo, serei criticado. Eu vou ler para você Efésios 2, 2 a 4. Abra lá. Quem é que dirige os homens deste mundo? Efésios, capítulo 2. Eu preciso ficar com a Bíblia na mão, porque senão vem as flechas dos crentes, não do diabo. Porque o diabo não me pega mais, mas os crentes que são hostes espirituais. Sabia que os crentes são hostes espirituais? Por quê? Já se converteram, se batizaram, e quando o cristão se batiza, ele se coloca onde? No lugar celestial. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, todos vocês que foram batizados já estão nos lugares celestiais, ou seja, vocês têm uma posição espiritual. Vocês falam e aquilo reverbera no mundo espiritual. Você dá um comando, aquilo move o poder de Deus para um lado ou para outro. Se perdoardes os pecados dos homens, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Cuidado. Aquele a quem perdoardes serão perdoados. Aquele que não perdoardes não serão perdoados. Então há poder para o bem ou para o mal na nossa boca. Guardem isso. Então o indivíduo que se converte, ele é uma hoste espiritual. Quando ele começa a brigar com os irmãos por algum motivo, ele se torna uma hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Ele se torna pior que Satanás. Porque ele é crente, mas odeia o outro irmão por algum motivo. É pior que o diabo. Porque o diabo não tem mais poder sobre o crente, mas um crente tem interferência no outro crente. Por isso que hoje o diabo faz o quê? Pica, ele machuca, ele fere o calcanhar de Eva. Quem é Eva na Bíblia? A igreja. Quando Jeová falou, tu lhe ferirás a cabeça, falou para Eva, significava que a igreja ia pisar a cabeça do diabo. Mas esta, a serpente, ferirá o calcanhar de Eva. O que é o calcanhar? É aquilo que mantém o corpo de pé. É a doutrina, é o pensamento da igreja. Então a igreja está ferida na sua doutrina. São milhares e milhões de doutrinas evangélicas. Uma coisa impressionante. A divisão das igrejas. Então o problema são os crentes. Mas por que eu cheguei lá? Efésios capítulo 2. Abra lá. Ó, Jesus vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando a pessoa é considerada morta, Vitor, presta atenção. Verso 2. Quando em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quando a pessoa anda segundo o curso deste mundo, olha lá, segundo o príncipe das potestades do ar. Então existem príncipes, principados, que são demônios, que são guias, que são anjos caídos, que dirigem a humanidade. São os chamados santos da Umbanda, são chamados caboclos, são chamados pais de santo, são o que vocês quiserem chamar. Tem vários nomes aí. Exus. Ou então anjos de luz, entre aspas, porque em 2 Coríntios fala que os anjos de luz se fazem de anjos de luz, mas não são. 2 Coríntios 11, verso 13, 14. Então olha só. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando o indivíduo, Vitor, anda no mundão, como o Ricardo fazia antigamente, andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje eu vou curtir a vida, vou para a praia, vou para a igreja, que igreja nada, vou curtir, vou aproveitar a vida.
Hoje eu vou tomar uma, vou fumar um legal, vou ficar uma boa, quero curtir, não quero nem saber. Quero ganhar dinheiro, igreja que é nada. Quando a pessoa anda segundo a sua vontade, ela fala aqui, ela faz a vontade dos principados e potestades. E do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existem espíritos operando nas pessoas para elas desobedecerem a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo em casa? Érica, eles estão assistindo? Será que eu estou falando grego? As pessoas são dirigidas por demônios, por espíritos maus. Mas olha aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos, quando andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Aquela ira. Lembra da ira lá do Velho Testamento? A ira, a ira, a ira. Automaticamente as pessoas são filhos da ira. Olha aqui, como os outros também. Aí vem aqui, verso 4. Mas Deus, o Pai, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala, filhinha. Isso, vamos ler. Capítulo 3 de Efésios. Olha aqui, Pelo que quando ledes... Tá bom, irmão, tá bom. Não, quando ledes, obrigado, querido. Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É isso aí. Amém, queridos? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 9h30. Acho que é a hora da gente ter batismo no Espírito Santo hoje, para quem quiser, viu? A melhor coisa que existe é o batismo no Espírito Santo. Irmãos, não adianta a igreja sem Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. Amém? Então vamos buscar o Espírito Santo agora. Porque o Espírito Santo nos dá vida, nos dá vitória, nos dá poder, nos dá unção, nos dá frutos, nos revela o escondido, o oculto escondido. Então a pessoa que quiser entender a Bíblia, a primeira coisa primeiro passo, o Espírito Santo ilumina os olhos. Aquilo que o inimigo cega em 2 Coríntios 4, 3 e 4, o Espírito Santo revela através da oração, pelo Espírito, como está em Efésios 1,17. Amém, irmãos? Tendo iluminado os olhos do entendimento. Tem dois olhos, esse e o do entendimento. O que eu quero que vocês abram são os olhos do entendimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Então nós vamos buscar o Senhor agora, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Amém. Então nós vamos orar nesse momento.